Trabalhe em algo que tu goste e não terás de trabalhar um dia sequer em sua vida. Essa frase é de Confúcio. Hoje são 9 de dezembro de 2021. O tema de hoje é propósito de vida. Propósito de vida é o ponto mais importante da vida de qualquer pessoa. Então, da sua também. Por isso eu peço que você coloque os olhos bem concentrados aí na tela do seu celular, na tela da sua televisão, do seu computador, do monitor. Colhe os olhos nessa lente e preste atenção em cada palavra que será falado até o final desta live. Vamos falar hoje o que é propósito de vida, sobre a importância, umas variáveis por trás, os obstáculos, como entrar no propósito de vida e de pontos correlatos. Muito interessantes que pode ser que algum desses pontos, ao você ficar sabendo, faça uma desconstrução enorme, uma desconstrução positiva, a desconstrução de algo negativo e assim construindo algo positivo enorme na sua vida. Propósito de vida. Todo mundo está aqui encarnado nesta terceira dimensão, aqui no planeta Terra, com um propósito. Saber o propósito de vida e trilhá-lo é a coisa mais importante da sua vida. Isso é um fato. O propósito de vida é escolhido antes da pessoa encarnar. Sempre o propósito... Sempre é uma palavra muito forte, né? Na maioria das vezes, o propósito de vida está relacionado com a evolução da pessoa. Sempre, posso falar sempre. A palavra é muito forte, mas eu posso falar sempre. Está relacionado com a evolução da pessoa. Por que eu não queria falar a palavra sempre? Porque vamos dividir aí os pontos importantes. A maioria das pessoas, elas não sabem, não tem como, não escolhem o seu propósito. O propósito é escolhido para ela de acordo com algum determinado setor pelo qual ela deve evoluir. E assim, ao ser escolhido, antes mesmo dessa pessoa encarnar, deste ser, vou chamar de ser, né? Deste ser encarnar, ele passa por diversos, metaforicamente falando, cursos, pós-graduação, doutorado, porque aqui fala-se dessa forma, né? É claro que não é esta linguagem no astral, etc. Mas para ficar bem compreensível, eu sempre uso uma linguagem para que a pessoa entenda. Então, uma linguagem formal, ou seja, então ela passa por diversas graduações, cursos especializantes, pós-doutorado e etc. E ela fica expert no assunto relacionado ao propósito de vida dela. E aí ela encarna. Só que tudo isso, todo este conhecimento, fica no inconsciente da pessoa. Isto significa que ela tem aquele poder, só que ela conscientemente ela não sabe que tem, né, o determinado conhecimento, mas de forma inconsciente está lá. No inconsciente dela, pessoal. Porque no inconsciente coletivo estão todos os conhecimentos, todos. Agora eu estou dizendo do inconsciente pessoal da própria pessoa, ou seja, no seu inconsciente, no seu está ali fervendo para ser aproveitado, caso já não esteja sendo aproveitado,
diversos conhecimentos que podemos equiparar aqui nesta terceira dimensão a diversos pós-doutorados sobre o seu propósito de vida. É por isso que, quando a pessoa ela entra no propósito de vida, existe uma tendência enorme a ela trilhar em uma alta velocidade. Começa a passos largos e depois vai numa alta velocidade. Se tudo der certo, quando eu falo se tudo der certo, leia-se a própria pessoa não se auto-sabotar em razão do ego e assim tentar dar uma, entre aspas, de malandro, cometer alguma ilegalidade, desviar o pensamento coletivo em prol do pensamento individual, que tudo isso atrasa o propósito de vida. Se tudo dando certo, em 15 anos, a pessoa ela é uma referência mundial. Ou seja, neste planeta Terra, onde tem aí 7 bilhões de habitantes, segundo as estatísticas, não vou entrar nesse mérito, tá? Você, em 15 anos, seria uma referência dentro desses 7 bilhões. Uma pessoa, sim, que todo mundo conhece. Exemplo, eu gosto de citar o futebol, porque é muito fácil. Messi, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo Fenômeno, Pelé, todos eles tinham como propósito de vida jogar futebol. Frank Sinatra, cantor, propósito de vida, cantar. Por isso ele era o Frank Sinatra. Bem, então, dá para perceber que quando uma pessoa não trilha o seu propósito de vida, ao desencarnar, existe uma frustração enorme, enorme, porque antes de encarnar, aquela pessoa fez de tudo. Toda pessoa que, antes de encarnar, faz de tudo para que ela trilhe o propósito de vida. Quando o propósito de vida é ela mesma quem escolheu, tudo isso fica mais fácil, mas isso são casos atípicos. Atípicos. Por isso que eu falei que o propósito de vida é sempre para eu falei sempre para evolução, aí eu falei não, nem sempre, depois eu falei é sempre, porque eu queria destacar esse ponto. Tem pessoas que elas vêm aqui para o planeta Terra, elas pedem para encarnar para fazer uma espécie de trabalho voluntário. Mas um trabalho voluntário vai fazer com que aquela pessoa evolua também. Por isso que eu falei, é sempre sim. Só que eu queria destacar esses pontos. Né? Tem aquelas pessoas que estão aqui querendo fazer um trabalho voluntário, outras não. Bem, então ela tem um propósito de vida. Existe uma energia que vai estar o tempo todo trazendo esta pessoa para o propósito de vida dela. Por exemplo, você que não está trilhando o seu propósito de vida, pode ter certeza que esta energia ou está assistindo esta live que falamos sobre propósito de vida, justamente para que você capte a questão propósito de vida. Ela está o tempo inteiro atraindo a pessoa para o propósito. O nome desta energia é um arquétipo, tá? Um arquétipo primordial feminino. É a Nanki. Pegando a pessoa e levando para o propósito. Como uma das nossas finalidades, uma das finalidades principais da nossa mentoria é fazer com que a pessoa entre no propósito, acontece, por exemplo, de muitas pessoas elas chegarem aqui para ingressar na mentoria, aí não entram ainda na mentoria, mas ficam ali no grupo de acesso, ou participam de alguma live
aberta, tá ali, aí depois some, aí a Nank vai lá e traz a pessoa de novo, ela participa, aí a pessoa se sabota querendo se afastar, e a Nank depois vai lá e traz a pessoa fazendo o YouTube recomendar nossos vídeos para a pessoa. Isso é a Nank atraindo. Não só o nosso trabalho, como o trabalho de outras pessoas que também têm este propósito. A Nank vai atrair o nosso, vai atrair outros também que vão facilitar para que a pessoa entre no propósito. A Nank. Então, tudo aquilo que fica atraindo, a pessoa se sente atraída, ela vai e volta, ela deve aceitar, né? E aí, para isso, tem o fenômeno do soltar, se entrega, né? Deixa a fluência divina agir. O soltar é extremamente importante para o propósito de vida, para que a pessoa ingresse no propósito de vida. Existem alguns obstáculos e existem indícios sobre o propósito de vida. Antes de falar sobre obstáculos, antes de falar sobre indícios, eu vou trazer alguns pontos interessantes. Os pontos que eu falei que poderiam desconstruir energias negativas e construir positivas em sua vida. São alguns exemplos. Vamos ao primeiro. Uma pessoa, todos esses que eu estou falando são reais. Uma pessoa, ela tinha uma tendência suicida. Ela cometeu suicídio em 4 encarnações. Aí veio nesta encarnação e ela, antes de encarnar, ela solicitou, fez um requerimento para que ela viesse sem os braços e sem as pernas, porque desta forma foi compreendido que ela não conseguiria suicidar. Aí tem pessoas que vão falar, não, mas uma pessoa consegue suicidar sim, sem braço, sem perna, sem entrar nesse mérito. Tem muitas variáveis aí que eu não estou falando, tá? Sem entrar nesse mérito. Foi esse entendido isso. E ela nasceu sem braço, sem pernas. E essa pessoa, ela queria entender por qual motivo ela nasceu sem pernas e sem braços. E aí, ela buscando entendimento, buscando o contato, foi revelado que ela mesma fez esta opção. Um outro caso. Tudo isso teve com propósito. Uma outra, nesse caso, essa pessoa tinha como um propósito maior viver e não cometer suicídio. Era um propósito maior. Existiam outros, mas o propósito maior era este. Era o ponto principal. Até porque, vamos fazer uma apêndice. Todo mundo, qualquer pessoa, ao encarnar, ela existe dentro dela uma quantidade de energia, matéria. Eu vou usar uma linguagem bem formal. Uma quantidade de energia, matéria correlacionada à quantidade de anos pré-estabelecida para a encarnação daquela pessoa. Então, tem pessoas que vão encarnar e tem pré-estabelecido que ela vai desencarnar aos 25 anos. Então, ela tem uma energia matéria para aqueles 25 anos. Pode ocorrer desta energia matéria ser deteriorada de forma mais rápida e os 25 anos tornou-se 20, 18, assim como pode ocorrer desta energia matéria ser expandida e o que era 25 tornar-se 40, 50. Há casos em que foi externado em 30 anos.
E pode ser ainda além. No entanto, preste bastante atenção no que eu estou falando aqui agora. Há pessoas que estão com aquela energia matéria ainda, né? A pessoa tem, vamos supor, 30 anos, ela veio com uma energia matéria para 80 anos. Só que aos 30, e ela, né, o modo de vida dela e tudo mais fez com que deteriorasse um pouco, ela perdesse um pouco, mas ainda tinha energia para 70 anos. Sendo que a qualquer momento ela poderia fazer essa energia aumentar. Mas ainda tinha para 70 anos, ela diminuiu 10 anos. E com 30 anos, ela cometeu suicídio. Qual o fenômeno que ocorre? Ela ainda vai continuar neste plano durante 40 anos antes de migrar para o astral e iniciar todo aquele procedimento, entre aspas, já administrativo, de encarnação, reencarnação e tudo mais. Toda aquela questão que ocorre do pós-morte, tudo que ocorre de forma normal, não ocorre para ela até que aquela energia matéria, seja consumida. Tem 40 anos. Então ela fica aqui, né, neste plano. E aí tem inúmeras variáveis aí, né? Ela tem situações em que, para ela acelerar isso, ela fica olhando a morte dela acontecer e reacontecer, acontecer e reacontecer, né? E olha todo o sofrimento que ela causou para as pessoas que continuam encarnadas, e isso faz com que esses 40 anos vão diminuindo. E por aí vai. Tem inúmeras variáveis e que não são faladas aí, tá? Pelo menos na religião espírita e tudo mais, acredito que isso não seja falado, ou pode ser que seja, eu não saiba. Bom, o sofrimento daquela pessoa é enorme. Imagina uma pessoa que se atirou do 15º andar, se bufetou toda, tá com o corpo todo quebrado, né, entre aspas, desencarnou, só que é como se ela não tivesse desencarnado. E a dor do corpo quebrado está lá. Continua, ela está toda quebrada, morta, vendo os familiares, né, sofrendo por causa do suicídio dela, e aí ela arrependida, cheia de dor, e por aí vai. Tudo isso aqui eu só estou trazendo à tona, fiz um apêndice para que você entenda que suicídio é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Fechado apêndice, vamos para o exemplo, por exemplo 2 dos pontos aí de desconstrução negativa, construção positiva. Uma mãe, ela era uma mulher perfeita, a perfeição. Vocês entenderam, a perfeição dentro dos limites aqui humanos, né, com suas falhas naturais, que na verdade ninguém é perfeito, mas é perfeito metaforicamente falando. Uma mãe exemplar, uma pessoa bondosa, ajudava as pessoas, e ela tinha dentro, né, do percurso de vida dela a perda do seu filho de forma prematura, mas não prematura dentro da barriga. Quando eu digo prematura, uma pessoa quando perde um filho com 12 anos de idade. O filho tinha 12 anos e ela morreu. Não sei se foi 12, 11, 13, alguma coisa dentro, não lembro a idade ao certo. E estava programado, tá? Estava tudo certo da morte do filho dela ocorrer quando ela estava o levando para o colégio de bicicleta, e a bicicleta cair e a criança bater de cabeça no chão. E isso, né, em razão de diversas variáveis. Só que ela, como eu disse, era uma pessoa, entre aspas, perfeita, bondosa e tudo mais.
Então, ela ganhou tanto crédito que foi entendido que ela não mais precisava passar pela dor dela ter sido a culpada da morte do filho. Foi um erro ali dela, né? Avançou o sinal, alguma coisa do tipo. Ela cometeu um erro andando de bicicleta e aí a bicicleta caiu e o filho bateu com a cabeça. Seria isto. Só que ela atingiu uma condição tão boa, né? Tanto crédito, ela é uma pessoa tão boa. Né? Vamos retirar a palavra perfeita, uma pessoa muito boa, uma bondade genuína, ou seja, real, que o universo foi-se entendido que ela não precisaria mais passar por aquela situação. Dela figurar como a culpada, mas a morte do filho tinha de acontecer, porque é algo relacionado muito mais a ele também, não a ela. E aí ela não teria esse poder de evitar a morte dele. Seria impossível. Só que aí o universo fez com que, naquele dia em que o filho dela faleceu, não fosse ela a autora ali, a pessoa a levá-lo do colégio. A empregada, a funcionária dela, que estava lá na bicicleta, e ela, a funcionária, foi a culpada pela morte do filho. E ela tinha uma raiva muito grande daquela empregada, porque ela amava o filho e ela não entendia que ela era uma pessoa maravilhosa. Vamos entender isso, ela é uma pessoa maravilhosa, fazia tudo de bom, e ela não entendia o porquê que ela tinha de passar por aquele sofrimento de perder um filho, da morte do filho, porque realmente perder um pai, uma mãe, a morte de um pai, a morte de uma mãe, está dentro de uma, né, naturalidade da vida. Agora, perder um filho é algo que vai contra a natureza. Então, a dor é muito grande. E como ela era uma pessoa muito bondosa, ela não entendia o porquê que ela passou por aquilo. E ela tinha raiva da empregada. E aí foi mostrado a ela, né? E por que foi mostrado a ela? Aí são outras questões, outras variáveis que não vamos entrar aqui. Foi mostrado a ela que, na verdade, aquela funcionária dela passou por aquela situação em benefício dela mesma. E que o fato dela ter sido uma pessoa boa e tudo mais fez com que ela não sentisse, não levasse a culpa, não sentisse a culpa dela mesma ter, entre aspas, dela mesma ter sido a causadora da morte do filho. O fato dela ter sido uma pessoa boa que levou a isso. Só que, na prática, essas compreensões básicas, essas compreensões praticamente não existem. As pessoas, elas só enxergam o visível, aquilo que está do invisível. Existe uma tendência muito grande a ser ignorado. Esses dois exemplos, eles podem ser usados por você para entender diversas situações em sua vida. E aí, fazendo uma meditação, inclusive, você consegue saber exatamente os porquês. Exatamente. Porém, entendo que não há necessidade de você ir tão além assim. Basta você saber que não existe injustiça. Que se porventura ocorrer alguma injustiça, né, de forma rápida, ela será aí devidamente paga a você com lucro, com saldos positivos, com um saldo além. Isso é algo normal da contabilidade kármica do universo. Bom, dito isso, focando ali, entrando na questão do propósito, estávamos em Ananke, que é uma energia que está o tempo inteiro trazendo o propósito, trazendo você, né, até o propósito.
Algumas pessoas percebem, outras não. Existem diversas evidências para que se perceba isso. Primeiro ponto é você entender que coincidência não existe. Coincidência não existe. Então, todas aquelas coincidências de sua vida, você deve fazer uma ligação. Tudo aquilo que na sua vida vai e volta, você deve permitir que vá de vez. Então, quando eu digo vá, né, é que você vá até a situação, ao encontro da situação, e não de encontro. Encontro é contra. Ao encontro é a favor. Permita que você vá ao encontro. E não você vai e foge, vai e foge. Vai lá, você vai ao encontro e depois sabota fugindo. Vai ao encontro, aí depois sabota fugindo. Não. Chega e vai. E permita. Tudo aquilo que você ama tem uma relação com o seu propósito. Por quê? Porque o propósito de vida é algo que a pessoa ela tem prazer em praticar, em estar trilhando. Prazer, ela ama aquilo. É algo que nem parece, entre aspas, trabalho, porque a palavra trabalho, por si só, tem uma conotação pejorativa enorme. Pejorativa, sinônimo de negativo, né? Enorme. Justamente porque as pessoas trabalham em algo que não está relacionado ao seu propósito. E aí, esse tipo de conotação negativa vai existir. Quando a pessoa trabalha em algo que não é o propósito dela, ela pode até gostar do início, mas logo vai enjoar, vai encher o saco, tudo mais. Ah, eu gosto, mas enche o saco às vezes. Não é o propósito. O propósito não vai encher o saco. Não existe dia. A pessoa trabalha segunda a domingo, qualquer hora, porque é algo prazeroso. Quanto mais ela faz, mais prazer ela sente. Quando a pessoa está no propósito de vida, ela sente uma alegria sobre-humana. Quando ela está trilhando ali, né, fluindo, né, o propósito de vida fluindo com uma beleza. Há uma alegria sobre-humana que somente quem trilha o propósito de vida sente. É totalmente incompatível com o propósito de vida algo que faça mal à coletividade. Neste sentido, ter a percepção do que faz bem à coletividade e ter a percepção do que faz mal à coletividade é imprescindível. Por incrível que pareça, muitas pessoas não têm esta percepção. Eu sempre faço algumas perguntas e as pessoas respondem de uma forma assim que claramente não tem a percepção. Vou fazer duas perguntas. Vamos lá, deixa eu pensar. Tem uma, que é a que eu sempre faço, e tem uma outra. Vou elaborar uma outra aqui agora. Pronto. Vou fazer duas perguntas. Algum voluntário para responder? Membros aí mais recentes aí, que estão aí na mentoria há de 6 meses para cá, 8 meses para cá. Alguém topa responder? Vamos lá? Pronto. Quem foi? Foi o Mikael?
Que falou? Quem foi que falou? Vamos? Quem pode responder? Eu, Igor, pronto? Micael, Rita. Rita, vamos lá. Micael, porque eu acho que você já participou. Mas vamos lá, Rita. Pode, pode ser, Igor. É, Exatamente, ó. duas perguntas. Você vai falar somente sim ou não. Responder apenas com sim ou com não. Ok? Rita, Certo. vamos lá. Um político no Brasil, né, ser político no Brasil, pode ser o propósito de vida de uma pessoa? Sim ou não? Eu acho que sim, Igor. Vender bolo. Também. Sim. Vender bebidas alcoólicas. Eu acho que não. E vinho. Só vinho. Hein? Agora eu fiquei na dúvida, Igor, porque o vinho, a depender da quantidade, ele faz bem, né? Pelo menos os médicos passam, né? É uma quantidade mínima, mas já em excesso não faz bem. E Fiquei aí? na dúvida. Mas aí eu falaria não, né? Porque nem todo mundo sabe beber o necessário. Mas é a minha visão, né? Tá, vamos lá. A Rita. Ou mais uma pessoa. Vamos lá, mais uma. Vamos lá, voluntário? Se quiser, pode perguntar aí. Guilherme, você já participou aqui dos períodos antigos? Pode ser que você já tenha participado de uma aula como essa. Então, tá? Né? Eu me lembro que você fez um curso, você estava no Animais de Poder. Não foi isso, salvo engano? Eu tava num Animal de Poder uma vez. Então, pode ser que você tenha participado. Ou não, não sei. Aliás, você é a melhor pessoa para dizer. Você já respondeu esta pergunta aqui? Qual a pergunta? Essa sobre essas que eu fiz para Rita, Ah, sim. Eu respondi aqui na minha mente, né? mas em outras lives você participou? Não. Então vamos lá. Sim ou não? Ser político no Brasil, Sim. vender bolo, Sim. pode ser um propósito de vida da pessoa. Vender bolo pode ser um propósito de vida da pessoa ser político. 3. Vender bebidas alcoólicas. Eu acho que sim. Vinho, Não tenho certeza. O vinho, sim. certo. A última pessoa, ou seja, todos esses propósitos seriam benéficos à coletividade, certo? Mais alguém? Arthur? Isso. Pode responder. Primeira pergunta. Eu acho que Ser sim. Político, sim. Político, sim. Bolo. Vender bolo. Rapaz, eu também acho que poderia. Sim ou não? Sim ou não, Arthur? Sim. Sem lero-lero. Sim. Oi? Sim. 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 Bebidas alcoólicas. Vender bebidas alcoólicas. Sim. Vinho. Sim, também. Com certeza. Bom, agora vamos lá. Muito obrigado aí pela participação dos três aí. Arthur, Guilherme e Rita. Agora, liberado aí para algum membro antigo responder. Vamos ao caso do bolo. Davi. Ou qualquer outro membro antigo. Oi. Desses casos aí, vamos lá.
A única pergunta que está se repetindo são duas, que estão se repetindo, do bolo e a das bebidas alcoólicas. O vinho e dos políticos são inéditas. Então vamos lá, para você. Logo de cara, bolo. Uma pessoa, ela pode ter como propósito de vida escolhido pelo universo vender bolo? Pode, se aquele bolo for benéfico. Bolo tradicional. Bolo tradicional. Bolo tradicional, não. Por que não, Davi? Que o açúcar é uma droga, faz mal. E como é que as pessoas não percebem isso? Olha lá, nem a Rita, nem o Guilherme e nem o Arthur captaram que o bolo, né, o bolo tradicional, tem açúcar, tem trigo, né? Salvo engano, tem trigo. Fermento, tem diversos. Mas olha só, o açúcar. Vamos focar no açúcar. O açúcar é a droga que mais mata no mundo. A cada 5 pessoas que morrem, uma no mundo é por causa do açúcar. A cada 5 pessoas que morrem, uma dessas 5, o vilão aí foi o açúcar. Como é que bolo vai estar dentro, né? O bolo, dentro de um propósito de vida de alguém? Esta percepção a pessoa deve ter. Uma percepção, essa é o tipo de coisa que a pessoa ela deve, né, ter muito claro. Porque quando não se tem uma percepção dessa, no dia a dia, são cometidos diversos atos ruins com a pessoa, com ela achando que é algo bom. Isso vai na contramão aí, uma pessoa que não pode entrar no propósito. Como é que uma pessoa dessa vai entrar no propósito de vida? Então, antes dela ingressar no seu propósito de vida, o poder de percepção dela deve ser apurado, para que não sejam cometidas nenhuma falha em seu propósito. A depender do propósito, se for algo sensível, não pode haver falhas. Né? E vamos falar, né, já do arquétipo de Têmis. Lembrando que esse conhecimento, o propósito de vida, é algo bem assim, não é secreto, mas pouquíssimas pessoas elas têm acesso. Pouquíssimas pessoas acreditam no fator propósito. E dessas pouquíssimas que acreditam, pouquíssimas ainda, dentro das pouquíssimas, têm acesso a os conhecimentos que estamos passando aqui dentro da questão propósito. A informação mais importante vou deixar para o final da live. Estou aqui conectado. Então, continuando. As perguntas para o Davi. Bolo, de forma alguma. De forma alguma vai ser o bolo tradicional, de forma alguma vai ser o propósito da pessoa. Ser político no Brasil, Davi. Pergunta inédita. Pode ser o propósito de vida de uma pessoa? Davi? Aí, eu tô pensando. Não, é sim ou não? Não tem, é sim ou não, sem lero-lero. Tá. Acho que não. Por que não? Porque, assim, do jeito que é tudo tão manipulado, a pessoa pode tentar, mas acredito que nesse momento não ia fazer alguma diferença. Não. Por que não? Tem várias pessoas aí, se a pessoa está no propósito, elas fazem diferença. Nelson Mandela, por exemplo. Gandhi. Por que uma pessoa não pode ter como propósito ser político no Brasil justamente para ir contra? Não, com certeza pode. Com certeza é um propósito de vida possível. O Igor. Um minuto só, Rita. Só terminar com o Davi aqui. Vamos lá, vamos para a terceira. Terceira pergunta. Vender bebidas alcoólicas.
Davi, Não. não tem como. Bebidas alcoólicas, quando falamos de bebidas alcoólicas, estamos aí, né, trazendo um leque, né, todas elas. Tem bebidas que só fazem mal à saúde, somente mal. Como é que uma bebida que faz somente mal à saúde pode estar dentro do propósito de vida a alguém? Impossível. Vender vinho. Vender vinho. Sabendo de vinho? Vinho, sim. Vinho sim, claro. Acredito que sim. Claro que pode ser. Se o vinho é algo que é positivo, a Rita fez uma ponderação. Ah, mas em excesso é negativo. Não, mas tudo em excesso é negativo. Tudo em excesso é negativo. No que diz respeito à alimentação, ingerir, tudo que é em excesso é negativo. Então, aí, porque não pode, como é que vai ficar à mercê do ser humano, não pode permitir com que ele cometa um excesso, isso seja ruim, então isso não pode ser o propósito. Não, aí cada um tem o seu bom senso, né, o seu limite. Quem não tem limite não tem, mas não é em razão disso que algo benéfico não pode ser o propósito de vida de alguém. Que tudo em excesso faz mal. Essa percepção tem que estar no sangue. Obrigado, Davi. Rita, pode perguntar. O Igor, não, é uma colocação. Eu acho que quando ele falou a questão do político, né, que acreditava que não estaria no propósito de vida, eu acho que tem a ver com o que você falou sobre enxugar gelo, né, pelo contexto social que a gente vive, né, que a maioria dos políticos são corruptos, né, e aí talvez se um entrasse tentando fazer a diferença, estaria enxugando o gelo, eu entendi assim, né, mas não sei se é bem isso. Sim, mas isso não faz. Eu entendi essa questão dele, mas não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Porque é o seguinte, então Mandela enxugou gelo. Porque o propósito de vida, gente, é uma coisa muito, muito forte. Isso tem que ser entendido. Mandela tinha um propósito, seguiu o propósito. Gandhi seguiu um propósito. Ele viveu a vida inteira dentro de um propósito. Existem vários políticos honestos, vários. Essa ideia de que todos os políticos são corruptos, isso aí é mentiroso. Tem muitos políticos honestos. A maioria é corrupta. Hoje em dia, é apenas o retrato da sociedade brasileira, que a maioria dos brasileiros são corruptos, né? Na medida do que a pessoa consegue ser, em sua grande maioria, à medida do que ela consegue, ela vai indo. Isso, né, salvo exceções. A pessoa que mente ao fazer a declaração de imposto de renda, essa pessoa é a mesma pessoa que vai ser uma política. Essa pessoa necessariamente vai ser uma política corrupta. Quando ela burla o imposto de renda, ela está roubando do povo. O político não rouba do povo, a energia é igualzinha. A energia é a mesma energia. Quando uma pessoa, ela compartilha de forma ilegal algo que esteja protegido por direitos autorais. Isso é um tipo de corrupção. Naquele momento ela está sendo corrupta. A pessoa que vai lá se consultar com um médico, aí o médico fala, olha, a consulta é 300, mas se você não me pedir nota fiscal, a consulta vai ser 220. Pode ser um dentista isso, por exemplo. A pessoa, não, então eu vou pagar 220, não vou pegar nota fiscal. Uma corrupção braba. Está roubando o povo. Essa pessoa em Brasília seria uma política corrupta, sem dúvidas. Né? Tem pessoas que fazem isso e não conseguem nem enxergar o tamanho da corrupção, porque está enraizado. Né? E ela ainda reclama dos políticos. Porque o político rouba milhões. Ele rouba milhões porque ele tem acesso a roubar milhões. Você não. Porque a pessoa que faz... Se a pessoa ela é corrupta por pouco, imagina por muito.
E ela não tem essa percepção, o tipo de percepção, né? Então, essa percepção a pessoa deve ter. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos continuar. Bom, então, estamos ali, propósito de vida. Vamos falar agora a questão. Tem os indícios, estamos falando sobre os indícios, e já vamos entrar nos obstáculos. Então, a falta de percepção já é um obstáculo. Os indícios foi o que estamos falando, é o que estávamos falando. A questão de Ananke estar atraindo, os indícios é sempre Ananke ali, tá? Todos os indícios têm Ananke, o arquétipo primordial feminino chamado Ananke, tá? Não precisa se preocupar com o símbolo de Ananke, não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque Ananke já está ativado, todo mundo, em funcionamento, tá? Em todo mundo. Tem a questão da percepção. Então, se a percepção da pessoa estiver fraca, ela vai ter uma dificuldade de enxergar Ananke. Mas quanto maior é a percepção, mais ela enxerga Ananke, mais ela aceita Ananke. Ananke trazendo para a pessoa aquilo que a pessoa ama, que ela tem facilidade de fazer, aquilo que está o tempo inteiro na vida da pessoa, todas aquelas coincidências. Existem pessoas específicas na vida que aquela pessoa é usada como uma espécie de instrumento para que seja levado a você aquilo que você deve fazer. Sempre tem pessoas assim no seu trabalho, na sua família, sempre existem pessoas específicas que sempre vão falar, né? Não é que tudo que ela fale tem a ver com o seu propósito, mas muitas informações são passadas a você através de pessoas específicas em determinados momentos. Então, você deve ficar atento quanto a isso. E aí eu posso falar dar inúmeros exemplos. Tem um caso, específico, né, de uma membra, não vou falar o nome, eu acho que eu até poderia falar o nome, mas como eu não perguntei a ela antes, então não vou falar o nome. Que isso foi um indício ainda, mas um indício claro. Ela disse que toda vez que vê, ela não sabe falar mandarim. Mandarim é língua falada na China. Mas sempre quando ela vê algum filme mandarim, ela se sente, atraída por aquilo, sobre o mandarim. E ela não sabe o porquê. Isso é claro que isso tem a ver com propósito, mas aí deve haver uma investigação sobre isso. Isso é um forte indício. E aí tem indícios que se misturam com os obstáculos. Primeiro, muito forte, a questão da figura do ego. E a figura do ego, antes de falar do ego, vamos falar da figura dos pais. Dos pais. A presença dos pais. Porque essa questão dos pais é que traz essa mistura de indício com obstáculo. Por quê? Porque tem pai, tem mãe, que ele está o tempo inteiro ali levando informações ao filho ou à filha relacionado ao propósito de vida dela. E tem pai e tem mãe que não fazem esse papel. Tem pai e tem mãe que eles prezam por uma individualidade. O que eu quero dizer com isso? Vou dar os exemplos envolvidos. Em razão aí entra o ego. Em razão do ego do ser humano, todo pai, ele quer... Todo pai não. Muitos pais, muitas mães, eles querem mostrar
para as pessoas ao seu redor que eles foram um bom pai ou uma boa mãe. E para isso, isso na mente deles, e na mente deles, mostrar que foi um bom pai ou foi uma boa mãe é o filho ou a filha estar aí, entre aspas, bem-sucedido. Exemplo, o filho é juiz de direito, né? Tem status e tal. Não, aí o pai fala, não, meu filho é juiz e tudo mais. Tem pessoas que têm como propósito ser juiz. Tem pessoas que têm esse propósito, ser juiz de direito. Tem pessoas que não. Então, as que não têm o propósito de ser juiz, se forem juízas, elas vão ter status, vão ter um salário razoável, né? Você vai ganhar aí seus 30 mil reais por mês. Porém, não vão ter alegria em vida. Não compensa. E vão ficar estagnadas, vão ser pessoas amarguradas com o tempo, né? Imagina a pessoa pensando, nossa, eu acho tal, é possível que pessoas aqui sintam isso. O sentimento de, que saco, ter que trabalhar hoje. Nossa, isso deve ser horrível. Graças a Deus eu não sinto isso. Nem aqui e nem no meu outro trabalho. Mas esse sentimento de que saco, vou trabalho, isso deve ser algo muito ruim. Deve ser, não. Eu sei que é, porque eu já tive esse sentimento. Não, o meu eu tive trabalho que era horrível. Era horrível ir para o trabalho. Nossa, isso é uma coisa... Quando eu lembro, foram 2 anos da minha vida... Não, até mais. Foram 5 anos da minha vida assim. Trabalho... É muito ruim. Comparado ao, porra, bacana, trabalho. Pô, legal, bacana, tô indo pro trabalho. É um prazer trabalhar. O que bacana, tô indo para o trabalho, eu penso eu sinto quando eu vou pro meu trabalho lá no serviço público. Agora, meu trabalho aqui é algo maravilhoso. Eu termino a live me sentindo maravilhosamente bem, no preparo da live, do roteiro. É muito bom. Então, são coisas opostas. É uma mesma energia, uma ponta positiva, uma ponta negativa. Onde uma está o ego e a outra está a centelha divina. Que o propósito de vida vem da centelha divina. E muitos pais, eles querem que eles exerçam uma certa influência no filho ou na filha para que eles tenham um trabalho, para que o pai ou a mãe mostre para as pessoas que eles foram um bom pai. É claro que isso é camuflado. Na cabeça do pai, ele quer o melhor para o filho. Não, ser juiz é ótimo para o meu filho. Ele pensa assim. Ele genuinamente, conscientemente pensa assim. Só que de forma inconsciente, ele quer ser bem visto pelas pessoas. Só que, na maioria das vezes, ele não enxerga isso, por causa do ego. Não, jamais um pai vai admitir que quer que o filho tenha um cargo para o benefício dele. Não, o pai vai dizer que quer o melhor para o filho. O pai que quer que o filho faça concurso público. Assim, eu quero que ele faça um concurso público. Isso aí, tá querendo o melhor para o filho? Aí vai dizer, não, porque o curso tem estabilidade, eu sei que o filho nunca vai passar necessidade, tudo mais. São os argumentos conscientes, né? Só que de forma inconsciente não é nada disso. E vai lá o pai aceitar isso. Ele não aceita. Assim como tem pessoas que estão assistindo agora ou que vão assistir, que não vão aceitar isso que eu estou dizendo. Porque elas pensam dessa forma. Não, eu quero o melhor para o meu filho, que ele faça um concurso público, porque esse país é assim, assado. Porque não faz com que o filho ou a filha trabalhe em algo que ela ama. Porque se ela fizer isso, ela não vai faltar nada a ela. Nada. Pelo contrário. Ela vai ser uma fonte. Tem uma figura também que é o seguinte, o pai ou a mãe, eles
querem que o filho, eles querem que o filho exerça um trabalho para que ele, né, ou ele, ou o pai, vamos focar do pai. Né? Quando eu falo pai, lê-se mãe. Quando eu falar filha, lê-se filho também. Então, o pai quer que a filha exerça um trabalho pelo qual o pai ele não vai precisar mais gastar dinheiro com a filha. Esse é um pensamento. E o pensamento 2, preocupação ali. 2, ele quer que a filha garanta a aposentadoria dele. Eu quero ter um final de vida, filho, tranquilo. Para isso, a minha filha tem que estar num emprego bom. Isso tudo no inconsciente, tá? No inconsciente. Isso não é assumido, isso não é percebido conscientemente. Tá lá no inconsciente. E em razão disso, querem que o pai quer que a filha tenha um emprego que seja garantido ali um dinheiro certo todo mês até o final da vida, para que ela nunca mais tenha que recorrer ao pai e ela seja ainda uma provedora, uma fonte de dinheiro para o pai no final, né, quando o pai chegar numa velhice aí, uma idade mais avançada e tudo mais. E tem N variáveis aí. Primeiro ponto, o mais importante disso tudo aqui é perceber se você atua de alguma dessas formas negativas junto ao seu filho, junto à sua filha. Porque se existe essa atuação, esquece, seu propósito de vida está bloqueado, porque somos um campo eletromagnético. Agora, se você atuar para que seu filho, para que a sua filha entre no propósito de vida deles, você também vai ter tudo para que você entre no seu mesmo, né, após uma idade aí, depois de 50, depois de 60, porque tem propósitos. Entende-se que, dependendo do propósito, existe um limite de idade para a pessoa entrar. Tá? Tem propósito. Jogador de futebol, por exemplo, tem como uma pessoa trilhar o propósito de ser jogador de futebol profissional com 40 anos? Não tem como. Né? Então, quando isso ocorre, a pessoa passou da idade, existe um novo propósito ali para aquela pessoa, ou tem muitos casos, era aquele propósito e infelizmente não foi, vai desencarnar. Quanto mais longe do propósito a pessoa vai ficando, mais perto de desencarnar ela vai. Só que existe esperança de que a pessoa entre no propósito, né, até um certo um limite. E existe essa figura de renovação de propósitos também. Também existe essa figura. O universo é extremamente complexo. Tudo isso vai girando. Agora, uma coisa é um fato. Quanto mais insignificante uma pessoa é para o planeta Terra, para a coletividade, mais perto da morte ela está. Ou a própria permanência em vida é uma forma daquela pessoa estar pagando débitos, porque ela está em sofrimento. Então, existe essa figura também. Existe essa questão. A pessoa está lá no asilo, sofrendo, está pagando os débitos ali. Por isso que ela está ali. Porque propósito esquece, não tem mais nada. A única finalidade daquela pessoa em vida é dela estar pagando seus próprios débitos. Porque ela não está fazendo, não tem nem condições físicas, às vezes, de fazer algo de bom à coletividade. Não fazia. Quando tinha, imagine isso sem ter. Então, ela só permanece em vida pagando os débitos, sofrimento. Tá? Isso ocorre. É algo tudo automático. Tudo isso que eu estou falando é para você ter uma percepção sobre esse fator propósito de vida. É importante enxergar estas variáveis para que esse fenômeno propósito de vida seja aceito na sua mente. Então, porque muitas pessoas, propósito de vida, aí enxerga aquela pessoa, não. E esse assunto propósito de vida é aquela pessoa ali. Ela está no asilo. Por que essa pessoa está aí? Tá? Então, tem essas questões sendo dirimidas na sua mente, você vai aceitando de forma inconsciente o fator propósito de vida. Tem pessoas que não aceitam, tem um bloqueio quanto a isso. Perguntas. Vamos lá, perguntas.
temos que falar do outro arquétipo chamado Tênis, que é a segunda parte da questão propósito. Pode perguntar, Guilherme. E as pessoas que têm perfil duplo, cara? O que tem? Dá um exemplo. Tipo, para empresário e para artista. Os dois, assim. Bom, vamos lá. Bom, primeiro ponto. Quem está dizendo que ela tem perfil duplo? Tem que ver isso aí. Né? Porque em razão do ego da pessoa, ela pode achar que tem. Né? Perfil para ambos. Esse é o ponto. Segundo ponto. Você falou empresário e artista. E por que um não pode unir ao outro? Tudo no só. Porque, tipo assim, A pessoa pode ser... então, para um artista, pode ser importante ser empresário. Um unindo ao outro. Opa, cliquei em alguma coisa aqui que abriu isso aqui. Mas pode falar. Tá? Uma coisa está ligada à outra. Oi? É isso que eu tava pensando. Se seria resumido a uma função ou se teria como, tipo, se tem a pessoa ser um aglomerado, assim, um todo maior. Sempre, Guilherme. A sua pergunta foi muito boa. Muito obrigado pela pergunta. Porque é o seguinte... sempre tem um principal, tá? Propósito de vida, um norte. E aí, muitas vezes a pessoa tem um dom. Esse dom aqui é um dom, é um alicerce, é um braço para o propósito principal. Nesse caso, por exemplo, a pessoa pode ser um artista com um propósito e empresário é apenas um braço dela ser do propósito principal dela ser artista. Existe essa figura. Agora, eu vou responder a pergunta que eu acho que é a que você quer, que é a sua dúvida. Se existem propósitos diferentes, e um não tem nada a ver com o outro, e uma pessoa ter esses dois. Não. Não. Tá? Não. Existe um norte, um principal ali. Tá? Vai ter um norte principal. Pode ter um outro propósito, algo menor, que nem iremos chamar de propósito, tá? Vai ter uma distância muito grande. O propósito, aquilo que faz a pessoa sentir uma alegria sobre-humana, vai ser um central ali, tá? Um central. Ok? Tá? E o outro pode ser um braço, pode ser alguma coisa, algo que tem a ver, entende? Ou então algo que foi trazido para aquela pessoa, para que ela ajude alguma outra, a outra entrar no propósito, ou alguma coisa semelhante. Agora, propósito da pessoa, tem um principal ali, um forte. Essa figura de vários propósitos, existem em seres que estão bem acima da média. Essa questão que você trouxe. Eu não gosto de falar disso, por quê? Porque é o seguinte, sempre quando é falado algo que possa mexer com o ego, a pessoa acredita que é o caso dela. Esse é o meu caso. Então, essa questão de você trazendo de ter esse propósito central, né? Uma pessoa ter 3, 4, assim, um não tem nada a ver com o outro. São pouquíssimas pessoas que têm isso em vida. São pessoas que elas já estão num nível de evolução muito grande. Tá? Então eu nem falo isso, porque agora eu estou falando, não teve jeito, né? Porque você trouxe, se você trouxe, era porque. Aí tem que ter percepção. Se você trouxe isso à tona, é pra gente falar. Eu pensei rápido aqui, falei, vou falar. Eu não gosto de trazer isso à tona porque o ego faz com que as pessoas acreditem que seja ela. Que nem o águia. Todo mundo diz que é águia. Águia. Mesma coisa. Respondido, vou encerrar essa questão. Pum. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Igor. Vamos lá. Tiara, pode perguntar, querida? Igor, o propósito de vida tem que estar necessariamente ligado a trabalho? Essa pergunta é muito boa. O propósito de vida necessariamente deve estar ligado a trabalho? Olha, é porque quando você fala trabalho significa
é algo que a pessoa ganha dinheiro, tem um lucro para se sustentar, certo? Nesse sentido, a resposta é não. 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 Entendi. Não. Só que é o seguinte, quando a pessoa está no propósito, ela não vai precisar trabalhar. E aí, como é que fica essa questão? Eles têm que ter poder de percepção. A vida dela gira em torno daquilo. A vida da pessoa gira em torno daquilo ali, daquela questão. Ela nem vai ter tempo para exercer um trabalho remunerado que não esteja ligado ao seu propósito. Tá? E por algum motivo, ela não vai precisar trabalhar de forma remunerada, porque, né, não precisa, herdeira, enfim, mas... E aí ela está naquele propósito, que não necessariamente é algo que ela precise, algo que volte retorno financeiro a ela. Mas aí ela não vai trabalhar, ela não vai precisar ter algum outro trabalho, quando ela estiver no propósito. Enquanto ela não estiver no propósito, aí, com certeza, o trabalho remunerado é importante para qualquer pessoa. Certo? Foi respondido a sua pergunta? Sim, foi. Obrigada. Tá bom, querida? Essa pergunta é boa. Muitas pessoas fazem essa pergunta. Daniela, quer perguntar também, querido? Quer perguntar? Quero perguntar. Pode perguntar. Igor, como que a gente faz para encontrar esse norte, essa direção, para saber qual é o propósito, para ter noção? Repete a sua pergunta. Como fazer para encontrar esse norte? Para ter um norte, para ter essa direção, para saber como encontrar esse propósito, para ter uma noção do que seria o propósito. No caso, o meu, né, que eu estou tentando encontrar. Então, além dos pontos que eu mencionei aqui, existe uma série de perguntas que a pessoa pode responder. Eu vou enviar, já estava programado, tá? Eu vou enviar o arquivo PDF com várias perguntas e eu vou separar aí mais 4 ou 5 práticas para as pessoas responderem, né? Para cada prática, responder 4 perguntas, enviar no grupo, se ela quiser enviar no grupo, né? Porque aí eu posso dar um feedback, tá? Tem mais perguntas. Okay. Mas o principal foi o que eu falei anteriormente, ok? Os pontos que eu falei anteriormente aqui, tem que prestar, por isso que eu falei, preste bastante atenção na live, porque o norte foi falado, o norte, certo? Vamos lá, vou trazer um exemplo, um caso. Uma vez chegou na mentoria uma mulher que ela tinha as seguintes... isso que eu estou falando não tem a ver com a pergunta da Daniela, não. Aliás, tem tudo a ver, né? Eu não estou falando isso em razão da pergunta dela, mas tem tudo a ver, por coincidência. Uma vez chegou na mentoria uma mulher e ela apresentou as seguintes questões. Ela estava passando por uma escassez financeira muito grande, ela não conseguia se manter no emprego, era mandada embora sempre. 2. 3. Ela não conseguia ter um relacionamento duradouro. Ela tinha uma enorme atração por homens casados. Atração no sentido de que sempre eram homens casados que ela se relacionava. Segundo ela naturalmente, ocorria naturalmente, tudo mais. Segundo ela, não. Ela falou porque acredito que era. Ela pensava em cometer suicídio. Ela tinha uma sensação de que não fazia parte deste planeta. E essa questão do cometer suicídio me preocupava muito na época. Ela
tinha vários relacionamentos e tudo mais. Ela estava pensando em se prostituir, né? Logo quando ela entrou na mentoria para conseguir mais dinheiro e tudo mais. Entre outros pontos. Bom, aí nós fizemos aquela prática, né? O áudio ela enviou o áudio da vida dela, tivemos uma conversa, tudo mais. Ela foi usando os arquétipos da mentoria, né? Ela se dedicou no uso, mas é impressionante, quando a pessoa se dedica em 2, 3 arquétipos da mitologia grega que nós usamos aqui, a pessoa dá um boom muito grande. Quando ela se dedica, né, estuda aquele arquétipo, tudo mais. E foi o caso dela. O caso dela foi Afrodite, que ela, salvo engano, foi Afrodite, depois acho que foi Apolo, Afrodite, Deméter, algo assim, né? O arquétipo da mitologia grega que nós vamos usando na mentoria. Atualmente é Zeus. Vamos sair de Zeus em breve. Ela assistia as lives, fazia as práticas e tudo mais. Meditava, que é o ponto importantíssimo. Qualquer pessoa que medita é uma pessoa diferenciada, relacionada, comparada a ela mesma sem meditar, não tem nem algo incomparável. Ela fez o projeto Gênio, os áudios binaurais, né? Fez os 6 meses lá. A primeira pessoa que eu vi fazer, eu nunca completei os 6 meses certinho, né? Fazendo, escutando todo dia, né? Os 180 dias escutando todo dia, né? Deixando apenas uma folga por semana. Projeto Gênio, dos áudios binaurais, nosso produto. Quem quiser saber, entra lá no igorriqueza.com.br e procura áudios binaurais. Dentro do produto tem o projeto Gênio. Ela fez o projeto Gênio, ou seja, ela se dedicou à mentoria. E aí ela foi mostrado a ela qual era o propósito dela e todos os porquês. Ela teve uma criação machista do pai, e o pai também, né, era machista, né, gostava, amava filhos e tudo mais, só que era machista e tinha uma criação rigorosa com ela, diferente dos irmãos. E além disso, o pai também tinha um comportamento altamente machista com a mãe dela. E ela, para, entre aspas, vingar a mãe, vingar-se do pai, ela tinha este comportamento no sentido de sair com homens casados, sair com vários caras e tudo mais, ter um comportamento mais assim, né, solto, vamos assim dizendo, solto, e também, né, no sentido de agredir o pai, pelo fato dela, né, gostar de sair com homens casados, tudo mais, ter vários relacionamentos, querer se prostituir. Tudo isso era de forma inconsciente, ela atacando o pai. O pai. E em meio disso tudo tinha um propósito também, que eu vou falar já já. Ela queria estar agredindo o pai. Foi quando aí ela fez a prática de honrar pais ancestrais, né, que entrou, né, com mais uma peça do quebra-cabeça, porque eu citei diversos pontos aí que ela fez. O quebra-cabeça ser formado, tem que fazer, né, completá-lo de forma integral. Fez honrar pais ancestrais, ela nem teve que fazer a constelação familiar, que é algo que mostra muito essa questão de honrar ancestrais. Não precisou, bastou a prática, honrar pais ancestrais, prática da nossa mentoria, que nós passamos, inclusive, do grupo de acesso, salvo engano, tá aí, é passado do grupo de acesso também, para quem não faz parte da mentoria, também é falado. E aí ela entendeu, ela captou essa questão referente ao pai. No que ela resolveu essa questão com o pai, ela entendeu que não precisava ter nenhum comportamento em prol de agredi-lo. E isso fez com que a parte negativa saísse e ficasse apenas a positiva, que era o fator dela
que era o propósito dela, que era o fator dela trabalhar o sagrado feminino das mulheres, fazer as mulheres retirarem aí todas essas correntes do machismo e tudo mais, e ela exerce isso com maestria. Não vou citar o nome dela, porque ela me permitiu, ela até me permitiu dizer o nome, só que eu prefiro não mencionar o nome, porque, né, pode ser que depois ela se arrependa e tudo mais, então eu prefiro não mencionar. Mas se ela quiser vir e falar, aí são outros 500. Não vou citar o nome dela, ela exerce esse trabalho com maestria, hoje em dia, ganha muito dinheiro com isso. Acho que, salvo engano, comprou um apartamento em Paris, algo do tipo, né? Perdi um pouco do contato. E está muito feliz. Resolveu todas essas questões, né? A questão dela não parar num trabalho só era justamente a Nank não permitindo que ela ficasse num trabalho, porque a Nank estava puxando ela ia para o trabalho e a Nank tirava. Ela ficava no trabalho e a Nank tirava. Tá? Trazendo ela para o propósito de vida dela. Tá? E tinha todas essas questões, né, do passado que exerciam verdadeiros bloqueios na vida dela, mas que tinham a ver também um pouco, né, de certa forma tinha a ver com o propósito de vida dela. Então, se mistura, as coisas elas ficam interligadas. Honrar os pais foi importantíssimo. A percepção, ela aumentou com as meditações, o contato com a centelha divina, ela teve um aumento da inteligência, da criatividade, tudo, né? E isso também, o aumento da percepção com os áudios binaurais, os arquétipos vivenciados da forma correta, ela mostrou para ela as sombras, né? Ela fez o curso de sombras também, o curso de sombras e crianças limitantes. Ela foi tudo muito, muito junto, né? Isso favoreceu. A questão que ela, hoje em dia, assim, está muito bem. Não está na melhor condição de ex-membros nossos, mas ela está num patamar muito alto. Eu trouxe essa história de vida dela para mostrar para você como é que essa questão do propósito de vida. O Ananke agindo, e aí agora eu vou falar a figura do segundo arquétipo primordial que está ligado ao propósito de vida, que é Temis. Como é que funciona o arquétipo de Temis? Primeiro é Ananke agindo e Temis também agindo. Temis, Ananke é o que chama a pessoa para o propósito. E Temis é aquele arquétipo que vai acertando as contas, vai curando os débitos, acertando os débitos, pagando os débitos da pessoa para que ela trilhe o propósito. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a pessoa acha que vender bebida alcoólica é algo positivo, tá? Temis atua fazendo com que aquela pessoa entenda que isso não é algo positivo. Esse pensamento é um pensamento errado. Todas as questões erradas, Temis atua consertando para que o caminho da pessoa fique limpo. Eu gosto de citar o exemplo de um gerente de banco. Ele tem como propósito de vida ser presidente, CEO de um banco, por exemplo. Vamos lá. Ele entra como gerente. Entrou. A Nank trouxe a pessoa para o banco. Aquele mesmo banco que ele vai ser CEO, ou o banco vai preparar para ele ser CEO de uma outra empresa, que seja. Ele entrou de gerente de banco, então todo o propósito de vida dele vai ser trilhado nesse banco até ele se transformar no CEO. CEO é o presidente do banco. Só que ele, como gerente do banco, ele cometeu ilegalidade. Vendia seguros para idosos, dizendo, né, o idoso, ele não pediu seguro, mas ele dizia que o idoso comprou lá para bater a meta dele no final do mês. Isso é ele dentro do propósito. Já está dentro, mas cometendo esses erros. O que esses erros fazem na vida dessa pessoa no que diz respeito ao propósito? Atrasam, desacelera. E aí Temis corrige,
Temes faz esses erros virem à tona para eles serem pagos para essa pessoa, para que o caminho fique limpo e ela avance. Ou seja, Temes vai fazer de alguma forma para que esses erros dessa pessoa sejam pagos. Aí tem inúmeras formas. De que forma? Esses erros podem vir à tona. Aí essa pessoa era gerente, ela não vai ser demitida, mas ela vai ser rebaixada àquelas pessoas que botam um cartaz e fala, posso te ajudar? A pessoa entra no banco, posso te ajudar? Ela era gerente, virou isso. Ela vai ter que ter a humildade de entender isso, pagar para voltar. Só que muitas vezes o que o ego faz? Faz com que essa pessoa ela não consiga, é muita humilhação. Sai. Aí o propósito de vida se perde. Então, quando a pessoa, você, porventura, responder por erros seus cometidos, você tem de ter a humildade de aceitar o pagamento desses erros e pagar. Isso é aceitar a fluência divina. Isso é o soltar, aceitar. Né? Redenção, também podemos assim chamar. E aí, ela volta. Se é o propósito de vida, quando é o propósito, não tem essa. Tudo vai voltar em alta velocidade. Mas a pessoa deve pagar. E Temes atua entrando de sola. Sola para que sejam limpados esses obstáculos dentro do propósito de vida da pessoa. Lembrando que tem obstáculos externos. Né? Obstáculos externos, né? Nessa questão, vamos supor, o que eu comentei ali, para você perceber bem a diferença. Os pais influenciam de forma negativa os filhos. Né? Ananke vai sempre querer colocar, né, o filho, estamos falando do filho, o filho do propósito de vida. Ananke. E o pai influenciando aqui para que o filho faça algo que mostre para as pessoas que ele foi um bom pai. Tá? Aí a questão não é uma questão da própria pessoa, é uma influência externa atrapalhando. Não é a pessoa em si que cometeu um erro, é uma influência externa. Então aí é a energia de Ananke trazendo essa pessoa para o propósito e algo contra, e essa pessoa precisa de uma orientação. Essa pessoa precisa de uma orientação. Precisa de uma orientação para entender esses fenômenos. É por isso que você está aqui. Né? E quem é que faz isso? Ananke, é uma energia. Não importa, é Ananke, não importa saber os nomes, não é nada disso. O importante é você entender essas nuances que estão sendo faladas. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Uma questão. Temes é o ponto mais importante, tá? Temes é o ponto mais importante aí, porque entrar no propósito de vida é difícil. Tá? Só que o que acontece muito, e aí é uma coisa que dá muita pena, é a pessoa que já está no propósito e ela sai. Essa questão é muito triste. Tá? E Temes, ele atua, né, limpando. Para que Temes atua limpando, a pessoa tem uma falsa percepção de que ela não está no propósito, ou ela desiste. Tá? Tudo gira em torno também da questão da figura do ego. Toda vez que a pessoa ela quer, no que diz respeito à profissão, ou até mesmo como a Tiara muito bem lembrado, de forma muito sábia, perguntou se o propósito devido está necessariamente ligado à profissão. Podemos dizer que não, mas é uma pergunta complicada de responder. Por quê? Porque as pessoas têm percepções diferentes do que é uma profissão. Existem percepções diferentes do que é uma profissão. Então, eu poderia responder que sim, mas também posso responder que não. Depende de quem está escutando. É importante ser falado isso.
às vezes, seria até melhor eu responder que sim, porque qual é a percepção que as pessoas têm de profissão, né, que a maioria tem de percepção, me levaria a responder que sim, mas a resposta real é não. É complicado essa questão, né? Mas, enfim, acho que eu falando isso, acho que vai dar uma clareada. A questão do ego é muito sensível. Vou dar um exemplo. Se a pessoa, ela quer... Vamos trazer a figura do juiz. Médico, artista, ator, filme, novela. Se a pessoa, modelo, né? Se a pessoa, ela quer a profissão e ela foca, né? O que faz ela querer a profissão é o fato do status dela estar sendo bem vista. Não, se eu ser modelo, se a pessoa ser modelo, se ela ser artista, vai dar autógrafos. Se ser juiz, vai ter o status, as pessoas vão respeitá-lo, vão falar, nossa, fulano de tal ali, ele é juiz, isso aqui, né? Isso tudo gira em torno do ego, e isso claramente mostra que daquilo não é o propósito de vida da pessoa. Então, ela deve fazer o seguinte exercício mental. Ela quer ser juiz, tá bom. Então, vamos supor que juiz ganhasse R$1.000 por mês e tivesse o mesmo status de um faxineiro. Você seria juiz? Se sim, aí ok. O problema é que nós fazemos esta pergunta, o que acontece? As pessoas mentem para si mesmas. Acontece demais isso. Então, como eu disse, a percepção, meditar é muito importante. Bom, eu falei de propósito de vida de uma forma bem resumida, mas de uma forma bem clara. Seria interessante você reassistir esta aula, né, para que isso fique bem claro na sua mente. Existem práticas que facilitam, tem a prática que me ajudou muito a entrar no meu propósito de vida, que é o canto da coruja. Canto da coruja, excelente para entrar no propósito de vida. Quem não conhece aí, pergunte para o seu padrinho, para sua madrinha, sobre essa prática. E tem essa do PDF que eu vou passar aí. Vou enviar o PDF por inteiro e depois vamos aí dividir em 4 práticas para as perguntas principais serem respondidas no grupo principal para eu poder dar o feedback e tudo mais. Lembrando que a questão meditação é de suma importância. Então, fechamos esta aula. Essa aula foi muito boa, gostei bastante. E vou abrir agora para perguntas. Eu vou finalizar a gravação e vou continuar aqui para responder dúvidas de você que está ao vivo. Lembrando que o foco das nossas aulas é sempre você, membro do nosso grupo principal. O foco, as aulas são sempre montadas, né, escolhidas para montar o quebra-cabeça, para que você complete seu quebra-cabeça. Você, membro do grupo principal. A live é postada no YouTube, ok? Mas de forma alguma, inclusive, né, tem até entre aspas, fora aí no rapaz aí que nos ajuda no marketing digital, que ele falou, não, você tem que fazer umas lives na sua mentoria, focada com o que está acontecendo no momento, para que tenha muitas visualizações no YouTube. Eu falei, olha só, veja só, a minha live, o foco da minha live são os membros da minha mentoria. Eu coloco no YouTube de uma forma paralela, ok? Mas o foco são meus membros. E ponto. Isso aí não tem nem o que... Se eu quiser fazer, eu faço vídeos pequenos, ou até outros vídeos longos, fora da mentoria, e posto no YouTube. Isso não tem problema. Agora, live da minha mentoria, o foco são os membros da nossa mentoria. Tá? Isso é um fato. E isso que eu falei tem tudo a ver com propósito de vida. Certo? Agradeço a presença de cada um de vocês. Um forte abraço e avante!